Senhor Alexandrino de Sales Ramos de Alencar, certo? O senhor sabe que está sendo acusado aqui nesse processo, né? O senhor celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, então sabe que tem o dever de falar a verdade sob pena de rescisão, né, do acordo. Pergunta inicial é qual que era a função do senhor na Odebrecht na época desses fatos aqui, 2009, 10, 11? Eu era diretor de relações institucionais da holding da Odebrecht. Da holding, relações institucionais. E por conta disso o senhor tinha vários contatos com políticos ou pessoas da administração federal? Mais ou menos eu vou explicar, contextualizar. Meus últimos 25 anos foram como relações institucionais, mas aí eu trabalhei um pouco, uma grande parte também na Braskem, na área petroquímica, então tinha muitas relações com entidades e com políticos. E mais especificamente, que eu acho que é o caso aqui, nos últimos 15 anos, a partir dos anos 2000, final 90, 2000, até 2015, quando eu fui preso, eu fiquei muito com o próprio primeiro candidato, depois presidente, depois ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá. Antes o senhor também trabalhou na Braskem? Sim, trabalhei muito. Para esse cargo na holding. Então, antes até da gente chegar dos fatos específicos aqui da reforma, no âmbito da Braskem, o senhor já mantinha então esses contatos com o ex-presidente Lula? Sim. Segundo consta na denúncia e nos dados desse processo, a Braskem tinha um contato próximo porque tinha interesse na não reestatização do setor. Exatamente. Então isso foi um assunto que foi algumas vezes tratado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi tratado antes, ele como candidato a presidente, desde os anos 90, 94, 95. A empresa chamava-se OPP Petroquímica, antes da Braskem, e o grupo Odebrecht tinha como foco a privatização do setor, porque o setor era estatal nos anos 80, 90, aí foi privatizado, e aí a ideia era formar uma grande empresa petroquímica brasileira, privada, certo? E esse era o trabalho que ele, ainda candidato, nós fizemos o trabalho junto com ele para dizer da importância disso. E aí ele assume em 2002, né? E aí o trabalho continua, e as conversas, os contatos continuaram com esse foco, com esse direcionamento. Tá. Então os interesses da Braskem nesse ramo foram atendidos na época pelo então presidente? Sim, sem dúvida. Né? E ele tinha enormes resistências por parte do corpo da Petrobras, porque a Petrobras queria reestatizar, tanto é que ali por 2003, por aí, houve alguns movimentos da própria Petrobras adquirindo empresas privadas, quer dizer, com o intuito de reestatizar, e nós fomos ao presidente e dizendo, presidente, ou privatiza ou reestatiza, né? Certo? Então eu acho que isso é importante. Era uma questão que ele tratava pessoalmente? Sim, ele tratava pessoalmente, tanto é que tem uma famosa reunião no início de 2003 no Palácio do Alvorada, onde estava presente ele, presidente, o ministro Palocci, o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, e por parte da Odebrecht estava o Emílio Odebrecht, estava o Pedro Novis, estava o José Carlos Grubzic, presidente da Braskem, e eu, onde nós mostramos o projeto Braskem, projeto petroquímico brasileiro, com a Braskem liderando. E essa reunião foi realmente digamos, um marco, a ele como presidente, que nós mostramos para ele esse planejamento estratégico, assim por ele dizer. Tá. Na defesa desse interesse específico da Braskem ou de outros interesses do grupo Odebrecht que os senhores gestionaram junto ao senhor presidente, estava explícito que deveria ter uma contraprestação por parte da empresa? Era algo implícito? Não, nada explícito. Nada explícito. Nada explícito. Tá.
Então, no tratamento com o ex-presidente não havia nenhum acerto em troca desses interesses. Nenhum que eu tenha participado. Tá. Mas no âmbito das delações há algumas conversas de acertos com o Partido dos Trabalhadores. Há alguns acertos com o partido, não. O que há existe, mas não nesse viés da privatização. Aí houve outros acertos por outros motivos, mas não sobre esse aspecto estratégico que a senhora está comentando. Tá. E por todo esse contato que o senhor teve durante esses anos, então o senhor chegou a se aproximar da pessoa do ex-presidente, da família, sem né? dúvida. Algumas viagens, algumas visitas? Não. Em eventos institucionais. Tá. Com relação específico à reforma do sítio, como que foi levado até o senhor esse pedido? Não, então vou lhe explicar. Eu sei porque com o andar das corroborações, que eu tive umas enormes dificuldades, porque quando eu fiquei preso, eu saí como cautelar e saí com algumas limitações. Então, eu tive muitas limitações de buscar fatos. Então, tive que usar muitos meus advogados, certo? Tanto da empresa quanto externos. Então, os fatos começaram a vir, foram sendo, digamos, aos poucos ajustados. Então, o fato é o seguinte: o fato no dia 9 de dezembro de 2010, eu fui para Brasília para um evento do PAC. Eu acho que era o balanço do presidente Lula, do PAC. Eu me lembro quem fez a apresentação foi a senhora Miriam Belchior. Eu fui para Brasília e, estando em Brasília, eu soube que o doutor Emílio ia estar com o presidente à tarde. E o doutor Emílio tinha ido com o seu avião e falou: Alexandre, você que está em Brasília, volta comigo de avião. Eu falei: ótimo, muito melhor, muito mais prático, está próximo do Emílio, a gente vai conversando. E então, de manhã tive no Palácio do Planalto, de tarde eu digo: bom, vou encontrar com o Emílio, porque o Emílio vai estar lá com o presidente. E eu fiz o que fazia regularmente, procurei o gabinete do chefe de gabinete do Gilberto Carvalho. Digo: Gilberto, vem aqui falar com o Emílio. E aí fui ao gabinete, mas do gabinete me levaram para a antessala da sala do presidente. E chego lá, está a Dona Marisa. Dona Marisa Letícia está lá na antessala. E aí, conversando com ela disse: Alexandrino, estou precisando de um favor da Odebrecht. De que é, Dona Marisa? Estou fazendo uma reforma no sítio e estou tendo dificuldade na reforma. Quem está fazendo a reforma é o grupo do Bunlai, do José Carlos Bunlai, mas eles estão com um cronograma muito atrasados. E eu preciso de terminar porque não estou falando de 9 de dezembro, o mandato acaba dia 31 de dezembro, para ele usufruir do sítio. Aí ela me comentou, disse: é um sítio em Atibaia. Eu me admirei com isso aí, porque eu conhecia o presidente do passado, eu sabia que ele tinha um sítio em Riacho Grande, lá em São Bernardo do Campo. Eu digo: não, ela falou: não, é um outro sítio que se tem, que logo em seguida eu soube que era do Fernando Bittar. Até me falaram, não Fernando Bittar, me falaram do filho do Jacob Bittar, que era muito amigo do presidente Lula. E então ela me fez esse pedido. Só que ela falou o seguinte: mas tem uma coisa, vocês têm que fazer reforma, mas é uma surpresa, o presidente não está sabendo disso. Eu falei: ok. Ela disse: mas precisa terminar em dezembro. Eu digo: Dona Marisa, não sei, nós precisamos ver, primeiro preciso ter autorização para fazer isso, depois a gente vê esse tipo de, se é possível. E isso, assim foi feito. Teve essa conversa,
acabou essa conversa, Emílio sai lá da sala de audiência com o presidente, e pegamos o avião, voltamos para São Paulo. E no voo, na volta, digo, Emílio, você viu, porque na saída ela estava lá, você viu a dona Marisa, e ela se aproximou de mim e pediu esse favor para que a gente pudesse fazer, de terminar a reforma de um sítio em Atibaia, que eu falei, e pelo que eu soube, é do filho do Jacob Bittar. O Emílio disse, não, lógico, eu acho que nós temos que uma retribuição, né, a isso, a tudo que o presidente fez pela organização, e isso me deu o ok. No outro dia, perdão, estou me esquecendo de um detalhe que eu acho que é importante. E nessa conversa ela me deu um telefone celular de uma pessoa chamada Rogério Aurélio, que é um funcionário do governo, do Planalto, que estava encarregado lá em Atibaia de ver essa reforma. E eu fui, no outro dia de manhã, chego no escritório, liguei para o celular do Rogério e digo, olha, eu tive com a dona Marisa ontem à noite, depois já tive autorização e nós vamos entrar na reforma do sítio. Eu vou dar esse teu telefone para alguma pessoa e essa pessoa vai lhe procurar. Nesse mesmo dia, 10 de manhã, eu procurei o senhor Carlos Armando Pascoal, foi no dia 10 de manhã, e que ele era o diretor superintendente da construtora em São Paulo. Digo, Carlos Armando, tem essa missão, o sítio é para o presidente Lula, foi um pedido da dona Marisa para o presidente Lula, e nós temos um tempo limitado para fazer essa obra. E aí dei o telefone do Rogério Aurélio, digo, agora você vai ver como é que pode fazer. Isso tudo com muita rapidez, nós tínhamos que fazer isso muito rápido. E 2 dias depois ele me liga, o Carlos Armando, diz, olha, Alexandre, o pessoal foi, não vou precisar 2, 3 dias, mas eu sei que foi um curto espaço de tempo, o pessoal foi a Atibaia e fizeram um orçamento rápido, e chegaram a um valor de R$500 mil. Aí eu falei, Casamando, embora eu não seja dono da conta, não sou dono do dinheiro, porque eu, com relações institucionais, meu orçamento não existe, né? Eu falei, olha, pode ir em frente, até porque eu já tinha conversado com o Emílio, não do valor, mas de se fazer essa obra, e foi feito, iniciou-se essa obra por esse orçamento de R$500 mil. Me recordo também, isso estamos falando de 12, 13, eu sei que no dia 15, 16, nós tínhamos uma reunião, todo final de ano, o grupo tinha uma reunião em Brasília, uma reunião de final de ano, e eu estava lá, o Carlos Armando também estava lá, e no intervalo da reunião, nos encontramos com o Emílio e dissemos ao Emílio, a obra está andando, a obra vai demorar, e aí eu me lembro que nós tivemos que dar um retorno para dizer que nós não íamos conseguir fazer em 15, 20 dias, e nós pedimos um mês, ou seja, nós entregaríamos essa obra até o dia 15 de janeiro, 30 dias para terminar a obra. Então isso foi conversado no dia 18, ali em Brasília, a obra vai custar mais, orçamento de 500 mil, e temos 30 dias para fazer, já tem gente já trabalhando nessa obra. E isso foi feito. Aí, realmente, o restante da obra não me envolvi. Eu sabia de vez em quando como é que estava andando, até para não perder, não ser cobrado, nem isso, não ser cobrado por alguém de não estar sendo feito, né? Aí teve um encontro
teve um encontro no dia, se não me engano, no dia 30 de dezembro, o encontro de Emílio com o presidente Lula, com a futura presidente Dilma e com Marcelo Odebrecht em Brasília, porque, aliás, que a gente chama até uma reunião de troca de comando, né? Sai Emílio e presidente Lula e entra Dilma e Marcelo. E nessa reunião também eu tive que me atualizar como é que estava a obra. Digo, a obra realmente está andando e vai terminar o dia 15. Então eu acompanhava assim muito mais de longe do que de perto. E a obra realmente foi entregue conforme nossas previsões no dia 15. Não me pergunte se fui a Atibaia, não fui a Atibaia. Pergunta de que constou a obra. Não sei, eu sei que teve uns quartos, umas suítes, mas eu não sei muito mais detalhes sobre isso aí. Tá? O senhor mencionou aqui, e isso não foi mencionado pelo senhor quando o senhor foi ouvido no PIC, que desde o início o senhor sabia que o sítio era do filho do Jacob Ittar. Quando o senhor foi ouvido lá no Ministério Público, o senhor não lembrou desse detalhe? Não me lembro, não me recordo exatamente. Quem que te falou que era do... não, alguém nesse momento me falou. Não, tem no final. O termo de colaboração dele tá isso, doutora. Eu estou lendo o PIC, não estou olhando o termo de colaboração, doutora. Tá. Quem te falou que era do não sei, não sei, até porque eu achava uma informação, para mim, uma informação não relevante. Mas a reforma seria em benefício e para usufruto sim, sem dúvida, do presidente quando ele saísse da presidência. Sairia. O senhor sabe as orientações que foram dadas por Carlos Armando de que não fosse contabilizado, que os funcionários da Odebrecht não usassem uniforme, identificação, partiram do senhor? Não, eu acho que ele, como sabia, que foi um pedido, digamos, pessoal, achamos por bem, como não tinha um contrato, não tinha nada formal, achamos por bem fazer de uma maneira informal. Tá. Isso era usual? Não, porque a engenharia sempre fazia obras com contrato. Foi narrado ontem até o risco, né, de um acidente, alguma coisa durante a execução das obras. Sim, poderia ter, porque tinha, se não me engano, tem o nome de 15 funcionários nossos que foram deslocados. Então isso não foi dito expressamente pelo senhor, mas todo mundo entendeu que tinha que ser feito. Isso. Os valores, esses 500 mil, como que o senhor conseguiu esses 500 mil não contabilizados? Isso o Carlos Armando que buscou essas fontes. O senhor não sabe dizer de onde vinha? Não, onde ele foi buscar, depois eu soube, mas naquela época o senhor não sabia da existência do Departamento de Operações Estruturadas? Não para esse tipo de evento. Para que existia? Não, caixa 2 de campanha. Só caixa 2 de campanha? Sim. Não para pagamento de favorecimento pessoal para alguma autoridade pública? Não teve que eu trabalhei, que eu me envolvi a questão de um contrato de nafta, por exemplo, que tem o famoso contrato de nafta que tem junto com a Petrobras, com Janene, com valor mais baixo, e o CEF, esse tipo de coisa aí funciona. Foi pago um valor que esse departamento tinha gerenciamento, sem dúvida, sem registro contábil, sem dúvida. Tá. Como era formado o caixa desse setor? Não tenho a menor ideia. O senhor não sabe de onde que vinham os recursos que eram usados depois, os recursos não contabilizados que eram usados depois para pagar a caixa 2 ou propina ou alguma coisa assim. Mas dentro da diretoria da holding, todo mundo sabia que existia isso. Quem que decidiu quanto... Assim, o senhor falou assim, era um pedido pessoal, 500 mil é muito, é pouco. A decisão foi do Carlos Armando, não foi minha. Tá. De onde buscar o recurso. Depois eu soube, até por sinal soube, que houve um complemento, um complemento de 200 mil reais. Uma obra como essa, que era feita sem contabilização e sem contrato, alguém prestava conta? Alguém... para saber se o valor
gasto era 500 mil, não era 500 mil? Aí não é comigo, aí tinha que perguntar pro Carlos Armando. Mas Ou o senhor, pro Emir, né? o senhor Ou pro estava Emir. acima do Carlos Armando e o senhor que indicou Não, o Carlos não, Armando para tocar eu não estava acima do Carlos Armando. Não? Não, eu... O senhor passou o Bom, encargo para o Carlos Armando? Não. Dentro da estrutura da Odebrecht, o Carlos Armando, que a gente chamava de linha, quer dizer, é o homem de frente, tudo, de fazer. Eu sou o que chamavam de apoio, entendeu? Então eu não estou em cima do Carlos Armando, eu estou numa função, digamos, lateral. Tá. Essa reunião do dia 30 de dezembro, que o senhor Emílio e o senhor Marcelo estiveram presentes na presidência, eram essas 4 pessoas na reunião? Eu acho que sim. O senhor não participou? Não. O senhor chegou a eu estava de férias. Tá. E o senhor falou que teve que informar sobre o andamento das obras naquela época para quem? Não, informei por e-mail. Nós trocamos e-mails. Com o senhor Marcelo? Pode ser do Marcelo, não sei se Marcelo, se Emílio, não sei. Tá. Aí. Então, assim, apesar do senhor não ser responsável ter passado pelo Carlos Armando, ainda assim te pediam informações sobre o andamento da obra. E o senhor reportava por e-mail. Sim, porque eu iniciei, digamos, o projeto, entendeu? Eu estava acompanhando o projeto, né? Tá. E como o Emílio está com o presidente, muito embora eu soubesse, e o Emílio sabia, que era uma obra surpresa, entendeu? Mas era bom ele estar sabendo, poderia haver alguma pergunta, entendeu? Tá. O senhor chegou a conversar com o senhor presidente sobre esse fato? Com que sobre presidente? Essa reforma, o presidente Lula? Não. Nunca? Nunca. Nunca conversou sobre essa reforma? Nunca. Quando a obra ficou pronta, foi o senhor que comunicou o fim da obra? Como é que foi? Não, acho que eles souberam que a obra acabou, saiu. Eu acho que deve ter sido o Rogério Aurélio, deve ter falado com eles. O senhor sabia quem era Rogério Aurélio? Não. Eu soube no início que era um funcionário do Planalto, um funcionário da presidência que estava lá em Atibaia. Ele era um funcionário da Previdência que estava trabalhando em Atibaia, dando a reforma do sítio. Dando reforma do sítio, sim. No interesse do senhor presidente. Acredito. Com relação a esse fato da compra da nafta, que o senhor mencionou, acho que já se encontra sentenciado, se eu não estou enganado. Sim, já 13 anos, alguma coisa. O senhor chegou a conversar com esse fato com o presidente? Não. Sabe se ele tem algum... a diretoria da Petrobras, nessa época, o senhor sabe como que funcionava, quem decidia os cargos de direção? A Odebrecht chegou a gestionar junto à empresa ou junto à presidência da República em relação a algum diretor que tenha dado mais trabalho? Aí eu reportei agora um pouquinho da famosa reunião no Alvorada em 2003. E um dos temas que foi comentados nessa reunião foi a resistência que nós estávamos tendo, a Braskem estava tendo, em relação ao contrato de nafta com o diretor Rogério Manso, que era o diretor de abastecimento da Petrobras em 2003. E nós reportamos é fundamental para uma empresa do tamanho da Braskem e da importância que ela tem, e da importância que ela tem para uma cadeia de 5 mil pequenas e médias, grandes empresas no Brasil, que ela tem um contrato de nafta de 10 anos. E o então diretor Rogério Manso insistia que nós comprássemos, que chama-se na base spot. E na base, e não há empresa, não há uma estrutura, uma cadeia desse tamanho de produção que resista você ter contratos que nem hoje, quer dizer, não estou exagerando hoje da gasolina, do gás, é impossível isso aí, numa cadeia longa. Você precisa de projetos de média e longa duração. Então, essa foi a discussão.
E foi colocado isso foi colocado na reunião com o senhor presidente. E com o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra estava presente. O Luiz Inácio e Palocci e José Eduardo Dutra. Tá. Alguém falou que tomaria providência de imediato? Não, nem se poderia. Eu acho que isso foi muito mais uma informação do que um pedido. Porque a reunião foi uma reunião de informação. A parte de indicação dos outros diretores, no caso acho que é o Paulo Roberto Costa, a sugestão ou o nome chegou a passar pelos senhores antes da indicação? Que eu saiba, não, acho que ninguém conhecia ele. Tá, mas logo que indicado, os senhores tiveram um acesso melhor a ele do que o... Nós tivemos acesso a ele através do deputado José Janene, do PP. Tá. E lembra depois dessa reunião de 2003, quanto tempo depois que foi trocado o diretor? Eu acho que eu não sei se foi um ano, eu sei que foi no outro ano. Agora não sei se... Não lembra que mês da reunião? Eu não sei se foi de 31 de dezembro, 1º de janeiro, como pode ser do um ano. Mas eu acho que foi um ano, acho, o prazo. Acho que não teve um momento... As obras de reforma, né, para usufruto do senhor ex-presidente, no total foram 700 mil. Exatamente. Não obstante o tamanho da Odebrecht, é um valor alto, considerável. Ou era um favor que se fazia a Odebrecht, fazia para outros agentes públicos sem maiores questionamentos? Não sei lhe dizer isso aí. Era um valor razoável. Né? Um valor razoável. O senhor já presenciou outro favor nessa magnitude? Não. Não que eu saiba. Tá. Pelo Ministério Público. Esse é um valor em discussão, né, Excelência, nos autos. Queria só lembrar, Vossa Excelência, a controvérsia que existe em relação ao valor. Boa tarde, senhor Alexandrino. Boa tarde. Não ficou muito claro para mim, mas no depoimento que o senhor prestou no PIC, o senhor disse que Emílio lhe pediu para que durante as obras fosse evitada a identificação da empresa. O senhor confirma esse depoimento nesse aspecto? Não, o que eu confirmo é que foi feito assim, porque achou-se que seria melhor não ter uma exposição. Ok. Certo? Em relação ao contrato do NAFTA, em relação ao pedido de saída, aquele aviso que você falou, que relatou que foi informado que o Rogério Manso resistia em firmar um contrato de longo prazo de NAFTA e que isso era importante para a competitividade da Braskem. Quem participou dessa reunião no Alvorada, senhor Alexandrino? Eu já comentei já. Ok, Lula, Palocci, Eduardo. Zé Eduardo só. Ok. E nós éramos 4. Era Emílio, Pedro, Grubzic e eu. Ok. O senhor relatou também que depois da troca do diretor de abastecimento, os assuntos de interesse da Odebrecht passaram a ser tratados de forma mais objetiva e o contrato de longo prazo foi assinado em 2009. O senhor confirma suas alegações? Confirmo, 2009. Ele entrou em 2004, mas o contrato foi em 2009. Ok. O senhor confirma que houve pagamento de propina nesse contrato de NAFTA para o senhor José Janene e Paulo Roberto Costa? Houve para o senhor José Janine, certo? Ok. Quer dizer, eu não sei se esse valor chegou ao diretor Paulo Roberto. Okay. Eu sei que eu dei para o José Janine através do Alberto Youssef. Ok, eu vou ler uma parte do depoimento que o senhor prestou, que está no termo, no anexo, está no evento 365, que o pagamento de vantagem devida ao PP por meio do deputado José Janene e Paulo Roberto foi uma reforma eficaz de preservar o interesse da Braskem dentro da Petrobras, que temia que o não pagamento de propina gerasse dificuldades ainda maiores aos assuntos da Braskem e, ao mesmo tempo, sabia que a propina facilitaria a agenda de negociações com a empresa, especialmente com a diretoria de abastecimento. O senhor confirma essas declarações? Sim. Você pode circunstanciar, por favor? Eu acho que, para ter a assinatura desse contrato, foi fundamental essa propina, porque até então havia o pessoal técnico nosso que estava negociando os contratos, tinha fortes resistências na Petrobras,
e só depois do pagamento, do acordo do pagamento da propina, é que foi assinado o contrato. Mas todo o desembolso da propina só foi feito depois de assinado o contrato. Certo? Ok? E eu só queria, eu sempre digo isso aí, mas é bom deixar, eu vou repetir, é que o contrato que foi assinado não foi um contrato lesivo à Petrobras. Foi um contrato, digamos, foi feita essa propina para poder assinar o contrato. Que o contrato era um contrato de longo prazo, embora a Petrobras questione isso aí, mas esse contrato não era lesivo à Petrobras. Okay. Da maneira que foi colocado que era de não sei quanto, 2 bilhões de dólares, alguma coisa assim. Ok, no evento 2, anexo 339, que o senhor prestou no PIC, o senhor relatou o seguinte, que a obra de reforma realizada pelo Grupo Odebrecht seria uma retribuição ao ex-presidente Lula em benefício da organização, em particular por iniciativas junto à Petrobras e também trabalhos de desenvolvimento no mercado do exterior, principalmente América Latina e África. O senhor confirma suas alegações? Confirmo. Poderia circunstanciar, por gentileza? Não, então, o da questão da Braskem já foi comentado aqui, e também nós desenvolvíamos bastante trabalhos em países da América Latina e na África, e onde o presidente, sempre que podia, quando visitava os países, diziam das empresas brasileiras, e não foi só o Odebrecht, todas as outras empreiteiras brasileiras, okay, ele fazia esse trabalho. Desculpa, pode prosseguir. Interromper ali. Desculpa. Interrompeu o áudio. Retomando, doutor, pelo Ministério Público. No seu depoimento no evento 2, anexo 339, o senhor falou o seguinte, que dentre as iniciativas em favor do grupo empresarial, no que toca ao setor petroquímico, se inclui a consolidação da Braskem, quando da incorporação do grupo Quarto. Aí o depoimento. No que tange a Petrobras, existia um objetivo muito importante para o grupo empresarial, que seria o desenvolvimento do setor petroquímico, que neste contexto se inclui a consolidação da Braskem, quando da incorporação ao grupo da empresa Quarto, o principal concorrente à época. Sim. Que na Petrobras houve no início do governo Lula o pedido da Odebrecht em relação à não restatização do setor petroquímico. O senhor poderia me explicar essa questão da Quarto? É um assunto interessante porque a Braskem continuava crescendo e no meio acho que foi ali por volta de 2004, 2005, a Petrobras tomou a iniciativa de comprar um grupo chamado Grupo Suzano, né? E aí nos incomodou bastante, porque voltava para restatização, né? E aí foi conversado com o governo e a solução que o governo conseguiu foi juntar a Petrobras, o Grupo Suzano e o Grupo Unipar, e fizeram a Quator. Só que a Quator surge em 2007, por aí, e aí menor do que a Braskem, e tem aí a famosa crise de 2008, crise mundial, não é uma crise nem brasileira, hein? E aí a Quator não conseguiu se sustentar, e aí em 2009, por um comum acordo de todos, de Petrobras, de BNDES, de Quator, de Unipar, a Quator foi absorvida pela Braskem. Isso se entra dentro daquele compromisso de não restatização? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas aí o que aconteceu? Na Braskem ficou o Grupo Odebrecht e a Petrobras como sócios, são praticamente a Odebrecht um pouco maior que a Petrobras, mas são praticamente paritários. Okay. Senhor Alexandrino, no seu depoimento também no procedimento de investigação criminal, o senhor relatou que em meados de 2011 compareceu numa reunião no escritório do senhor Roberto Teixeira para que fosse regularizada a obra em benefício do ex-presidente Lula, como se tivesse sido contratada e paga por Fernando Bittar. Gostaria que o senhor explicasse isso, por gentileza. Ok, isso foi em fevereiro, até no PIC está março, mas é fevereiro. Em fevereiro, o doutor Roberto Teixeira me ligou pedindo para dar um pulo no escritório dele. Só com parênteses, eu já conhecia o doutor Roberto Teixeira de outros eventos, né? E fui lá, e ele me disse: olha, Alexandre, foi feita a reforma, agora nós precisamos regularizar a obra,
até porque o titular da matrícula é o senhor Fernando Bittar, e eu queria ter os dados, isso aí. Eu falei, Roberto, eu não gerenciei a obra, mas eu vou trazer aqui uma pessoa que possa explicar. Isso foi feito, e no dia 1º de março, eu estive lá com o Emir Costa, que era o diretor de contrato da obra, e onde foi solicitado para se regularizar a obra, que se fizesse um contrato do subempreiteiro Carlos Prado Rodrigues, que tinha um pequeno subempreiteiro, que ia fazer um contrato com o senhor Fernando Bittar para regularizar essa obra. Por que não foi feito um contrato entre o Odebrecht e o Lula? E o Lula? Não, porque o dono do sítio não era o Lula. O titular da matrícula não é o Lula, o Fernando Bittar. Entendeu? Então, foi feito como benefício ao proprietário do imóvel. E por que não foi feito entre Odebrecht e Fernando Bittar? Porque achamos que a pessoa que mais tocou a obra foi o Carlos Prado Rodrigues. E assim foi feito. E foi feito um contrato, foi feita uma nota fiscal, que isso foi entregue depois, não foi nesse dia, uns dias depois. E também foi entregue nesse mesmo evento algumas notas fiscais de materiais que foram comprados durante a obra. Que durante a busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula, acharam-se algumas cópias dessas notas fiscais, até uma com o nome de um engenheiro da própria Odebrecht. Ok. Mas quem pagou para... Foi a Odebrecht. Foi a Odebrecht. O senhor Fernando Bittar ressarciu a Odebrecht? Não. Ok. O Lula ressarciu a Odebrecht? Não. Ok. Após essa primeira reunião, o senhor relatou que teve depois dessa reunião com o Emir, e ele levou as notas fiscais, é isso? Ele teria encontrado com o senhor Carlos Prado Rodrigues, feito essa minuta de um contrato simples, e esse Carlos Prado Rodrigues teria feito uma nota fiscal de serviço, e junto com isso foram anexadas algumas notas fiscais de materiais adquiridos. Ok. Senhor Alexandrino, no depoimento anterior no Ministério Público, na Força Tarefa, o senhor relatou que tinha tomado conhecimento de que, além dos R$500 mil iniciais, teria sido necessária uma complementação de mais R$200 mil. O senhor confirma? Confirmo. Eu já comentei aqui. Ok. Só um segundo de silêncio. No seu depoimento prestado no PIC, o senhor descreveu que fez uma viagem ao Panamá com o presidente Lula e que se recordou que ele comentou que a Odebrecht deveria lhe ser grata ao presidente pela consolidação da Braskem, o que só foi possível em virtude da atuação dele, presidente Lula. Isso é fato. Isso foi feito no início dos anos 2011, dentro de um programa que nós fizemos com o presidente Lula de palestras no exterior. E essa foi a primeira palestra que ele fez, foi no Panamá, eu acompanhando ele, e à noite no hotel, comentando sobre as coisas, ele fez comentário comigo: olha, a Braskem, essa consolidação da Braskem foi grande, eu fiz um sacrifício forte para que isso acontecesse. Ok. Essa viagem do Panamá, o senhor foi em voo comercial? Não, fomos em todas as viagens que eu fiz com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, no caso, eu fiz de aviões particulares. Ok. O senhor tem conhecimento da participação da companhia numa campanha presidencial em El Salvador? Não. Ok. No evento 466 aqui tem um histórico de e-mails. Gostaria de passar ao senhor.
Página 11 e 12, é o histórico de e-mails sobre o sítio. E você foi copiado inicialmente pelo Carlos Pascoal e depois pelo o senhor Marcelo Odebrecht. E a preocupação do Marcelo era em assumir o compromisso de entrega da obra no dia 15 de janeiro. Você consegue explicar, por gentileza, como que foi esse e-mail aí? Você até mencionou rapidamente, eu gostaria que confirmasse e circunstanciasse, por favor. Esse e-mail, eu acho que tem a ver com a obra 30 de dezembro. E aí existia a preocupação do Marcelo, se eu puder ler aí, se deveria ser assumido um compromisso de entrega para o dia 15 do 1, ou se adiantasse esse prazo com a tentativa de antecipar a entrega. E depois o Pascoal vai e diz que a meta era crível e o Marcelo Odebrecht confirma, dá um ok. Ok, isso aí. Exatamente isso aí. Isso, Marcelo. Qual que era o objetivo desses e-mails, ou a intenção de Marcelo nisso aí, você lembra? Esse e-mail foi no dia 30, eu acho que era próximo àquela reunião, não era isso? Eu acho que é o estilo Marcelo de ser, né? De ser detalhista, entendeu? Ele queria saber se não tinha nada ia ficar nada ia comprometer a entrega. Acho que não é mais do que isso. Né? O que é esse estilo detalhista do Marcelo? Você poderia dizer para mim? Marcelo sempre quando ele sempre perguntava mais detalhes para qualquer atividade nossa. Ele sempre ia no detalhe. Ele é uma pessoa, a personalidade dele, o estilo dele, de ser detalhista. Então ele pergunta aí se a piscina tem laje, se os suítes estão sendo rebocados. Então, eu acho que isso eu acho que é o estilo dele de ver as coisas, né? Ok. Tem um outro e-mail que eu gostaria de te mostrar, está no evento 466, anexo 2, página 4, em que o senhor fala que alinhou com o Marcelo manter um programa do irmão do chefe com o codinome Metralha. Pelas minhas contas, deveríamos começar em dezembro. Me explica, por favor, essa situação? O senhor pode só puxar o microfone mais próximo? Tá bom. Conforme vamos manter quando devemos começar em dezembro. Tá. Isso tem a ver com um recurso que nós fornecemos trimestralmente para o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Ok. E o Marcelo, que ficou encarregado de bater o martelo, pelo que eu entendi aí? Sim. Como é que foi isso? Não. Porque para liberar esse recurso através do Hilberto Silva, precisava de acordo do Marcelo. Ok. E a partir do Hilberto, então, que foram pagos os recursos da Braskem? Da Braskem, não. Pro Janene? Não. Não, sim, da Braskem, sim. Aí sim. Pro Janene? Sem dúvida. Foi através do Hilberto Silva? Aí não, aí equipe, eu conversei... Foi da equipe do setor de aí eu conversei, na época, com o Luizinho. Ok, e eram pagamentos não contabilizados do setor? Isso aí. Esse recurso também saiu daí? Também. Ok. O recurso do sítio também saiu da equipe do Hilberto Silva, pelo setor de não contabilizados? Foi que informou o Carlos Armando. Ok. O senhor conhecia o senhor Gilberto Carvalho? Sim. O senhor falou que saiu uma nota na revista Veja sobre o encontro dos senhores desse ano, em 4 de agosto. O senhor confirma houve esse encontro ou não existiu? Na minha casa, não existiu. Não existiu. Sem mais perguntas, excelência. Assistente da acusação? Tá. Doutor, pela defesa. Boa tarde, senhor Alexandrino. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu pergunto ao senhor, primeiramente, na sua atuação profissional, qual foi a sua vivência no âmbito da Petrobras? O senhor participava de processos licitatórios, de contratações? Não. Nada? Não, nada. Isso é uma área de engenharia. O meu contato com a Petrobras era um contato petroquímico. Era certo. Muito mais uma relação comercial sem ser de licitação. Certo. Eu acho que é isso que você perguntou. Exato. Ok. O senhor tem conhecimento dos procedimentos internos da Petrobras para a tomada de decisões? Não. Quais são os procedimentos, quais são as fases dentro da Petrobras para se chegar a uma licitação, a uma contratação? Não sei. O senhor não conhece não absolutamente conheço nada sobre isso?
Mas o senhor sabe da existência desses procedimentos? Acredito que sim, acredito que sim. E hoje em dia mais ainda, né, pelo que eu vi até na televisão agora. Certo. O senhor sabe dizer da existência de controles internos e externos na Petrobras? Não sei lhe dizer. Certo. Em relação ao tema petroquímico que o senhor narrou aqui, o senhor fez referência no seu depoimento, o senhor sabe dizer quais foram os procedimentos observados pela Petrobras ou pela Petroquisa para a tomada de decisões relativas a essa área petroquímica? Não estou entendendo a sua pergunta. O senhor sabe dizer, o senhor fez referência aqui, por exemplo, a um contrato de nafta, dentre outros fatos relativos à indústria petroquímica. Sim. Eu pergunto ao senhor, o senhor sabe dizer todos os passos que foram seguidos dentro da Petrobras ou da subsidiária Petroquisa para se chegar a essas contratações? Não, quem fazia isso, o corpo técnico, não era da minha área, meu métier isso aí. Certo. Mas havia reuniões dos grupos técnicos da Braskem com o pessoal técnico da Petrobras. Certo. Existia isso aí. O senhor não tem conhecimento, por exemplo, da inobservância de um procedimento formalmente estabelecido dentro da companhia? Não sei. Nesta ação penal, especificamente, o Ministério Público, aqui na denúncia, na peça acusatória, faz referência a 4 contratos que foram firmados entre a Petrobras e o Grupo Odebrecht. O senhor respondendo uma questão anterior, o senhor disse que não tinha atuação na Petrobras, é isso? Correto. Então, eu posso concluir que, em relação a esses 4 contratos, o senhor não teve atuação em qualquer fase. Quais são os contratos? São o Reneste Coneste, UDAS, consórcio Pipe Hack e consórcio TUC. Não tenho a menor ideia. O senhor não participou de absolutamente nada? Nada. O senhor não participou nem da licitação? Não. Nem da contratação? Não, nada. Nem da execução dos contratos? Não, nada. O senhor acompanhou aqui qualquer fluxo decorrente desses contratos dentro do Grupo Odebrecht? Não. O senhor sabe dizer se algum valor desses contratos foi destinado ao ex-presidente Lula? Não tenho a menor ideia. Senhor Alexandrino, apenas para concluir, já foi referido aqui no início da audiência, o senhor prestou depoimentos no Ministério Público porque o senhor aceitou fazer um acordo de colaboração, correto? Correto. Nesse acordo de colaboração, o senhor negociou um limite máximo de pena com o Ministério Público, correto? Meus advogados, sim. Pois não. O senhor sabe dizer se esse acordo que o senhor firmou com o Ministério Público, se ele está condicionado a determinados resultados que o Ministério Público busca nas ações penais? Eu acho que não tem nada a ver. Eu vou ler para o senhor a cláusula 4ª do contrato que o senhor assinou. É um contrato Sim. que o senhor assinou com o Ministério Público. Eu vou dar a data aqui. De acordo foi em dezembro de 2016. Dezembro de 2016. O senhor assinou em dezembro de 2016. Em Brasília. Consta, exatamente, na cláusula 4ª, que o senhor fará jus ao acordo desde que efetivamente sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 4º da Lei 12.850. Pela hora, excelência, a Lei 12.850 obriga ele a colaborar. Ele é colaborador, é obrigação dele. Isso não é obrigação de resultado. Ele não é o juiz, doutor, para sentenciar. Quem vai saber se houve resultado ou não é ele. A doutor. pergunta, mas Ele a tem que pergunta, colaborar. se eu puder, excelência, perguntar, senão vossa excelência pode interferir. Só gostaria de fazer a pergunta. Se o depoente sabe que
a validade e a permanência da negociação está Isso é falso, condicionada a um resultado. Isso é falso, doutor. Resultado. Tá no Isso é acordo que doutor, foi é assinado uma pelo interpretação Ministério sua. Falsa. Não é. Falsa. A palavra resultado está na Doutor, eu cláusula vou 4ª. reformular a pergunta. Não é isso também. Não é isso que eu interpreto da lei, não é isso que eu interpreto da cláusula, não é isso que ninguém até hoje no Brasil interpretou, doutor. Nenhum colaborador está obrigado a resultado, absolvição, condenação. Isso quem decide é juiz, não é colaborador, não é Ministério Público, não é defesa. Então, essa conclusão que o senhor está tendo não é a interpretação mais adequada, nem da cláusula, nem da lei. Eu vou reformular sua pergunta para ele e vou perguntar para o senhor se o senhor sabe se o acordo que o senhor fez está condicionado a algum resultado final nas ações ou nos inquéritos nos quais o senhor colaborou depondo. Resultados? Não. Não. Pronto, Minha respondida a pergunta é, o senhor tem consciência de que a palavra resultado consta na cláusula 4ª do seu acordo? Se está escrito, sim. Pois não. Obrigado, excelência. Mais alguma pergunta? Alcança para ela, doutor. Obrigada, excelência. Boa tarde. São duas questões muito rápidas. Você, de onde é que... Desculpa, meu nome é Luísa Oliver, sou advogada do Fernando Bittar. Ah, tudo bem. O senhor mencionou essa reunião que foi feita no escritório do Dr. Roberto Teixeira. O senhor se recorda quem estava presente? Qual das reuniões? As duas. A primeira só eu e ele, a segunda eu, ele e o senhor Emir Costa. Tá ótimo. E até para esclarecer uma questão que eu acho que ficou um pouco confusa, até com relação à datação, por isso que eu interrompi Vossa Excelência, doutora, até me desculpo. No termo de colaboração do senhor número, acho que é o 13, que é de 13 de dezembro de 2016, o senhor já mencionou que tinha conhecimento de que o sítio era do Fernando Bittar. Os depoimentos que o senhor prestou, só queria confirmar se foi isso mesmo, no Ministério Público foram posteriores a isso. Pelo que a gente tem aqui, a data é de 5 de maio de 2017 e 20 de abril de 2017. É isso, certo? Eu, de 5 de maio eu me recordo, que até foi com a doutora Taíde. Agora o de abril não me... Vou até reformular. O senhor trouxe essa informação com relação ao Fernando Bittar já no primeiro momento que o senhor foi ouvido na qualidade de colaborador? Sim. Tá ótimo. Obrigada, excelência. Ela trouxe informação, doutora, sobre o Fernando Bittar no primeiro termo. Isso eu concordo. Só que ele não falou no começo que ele já sabia que, no primeiro contato, ele já sabia que o sítio era de propriedade do filho do Jacob Bittar. Entendeu? Acho que ele falou isso no termo de colaboração, mas não no depoimento. Acho que é entendeu? Isso. Só queria deixar claro que o termo é anterior ao depoimento. Só para isso, doutora. Sim. Alguém cede o lugar para o doutor, por favor? Vários lugares. Quanto tempo? Boa tarde, excelência. Boa tarde, senhor Alexandrino, tudo bom? Boa tarde. Senhor Alexandrino, a denúncia... O senhor está falando por... Pela defesa de Marcelo Debrecht. Ok, obrigado. A denúncia nas páginas 12 e 144, elas, até foi discutido aqui, elas afirmam que foram oferecidas a José Janene, Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, vantagem devida, um montante de 5 milhões, e que no interesse de Lula foram direcionados ao núcleo de sustentação da diretoria de abastecimento, etc. e tal, até já foi respondido aqui. Eu pergunto ao senhor, qual foi o período em que houve esse acerto? Esse Isso. Esse acerto foi feito, acho que 2005, 2006, por aí. Marcelo participou desse acerto com Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Janene? Não. Referente aos e-mails que foram colocados aqui, que estão no evento 466, anexo 2, nas páginas seguintes, tem uma primeira corrente de e-mails ali, que eu vou passar para o senhor, que começa sendo enviado de Marcelo Debrecht para Benedito, Benedito para o senhor responde sobre a questão do Carlos Armando, Marcelo responde ok, e aí o senhor coloca no e-mail do dia 29, às 17h52... 29 de dezembro? Dezembro, ok. Às 17h52, assim, no encontro de amanhã, pode atualizar que até
15 de janeiro, a reforma estará pronta, a equipe de CE Armando está dentro do cronograma. E aí Marcelo responde, sítio, com uma interrogação. Só me confirma se é isso mesmo. É isso mesmo. E logo em seguida, daí já na outra corrente de e-mails, no dia 29 também... Aliás, eu comentei já aqui sobre esses e-mails da reunião do dia 30. É só para esclarecer um tópicozinho. Aí, nessa mesma corrente de e-mail, no mesmo dia 29, só que daí às 18h18, ou seja, pelo menos uns 20 minutos logo após ali o senhor atualizar Marcelo, o senhor inclui Marcelo, por encaminhamento, numa conversa que estava tendo sobre reforma. O senhor fez isso porque ele não tinha conhecimento desse assunto até então? Para que ele se atualizasse do que estava acontecendo? Eu acredito que deve ter sido feito isso assim. E logo em seguida... Aí logo em seguida ele entra nos detalhes, né? Que eu comentei aqui. Ele começa a questionar dos e-mails que foram feitos por encomenda, no outro encaminhamento. No outro dia, isso aí. Okay. Então, acho que o senhor já respondeu, mas só para confirmar, então, antes dessa situação, até então, Marcelo não tinha tido nenhum envolvimento nessa questão do sítio? Não tinha nada, não. Foi Emílio e eu, Carlos Armando e Emir. O Marcelo, que eu saiba, não sabia. Ok. Só uma última pergunta, por favor. Essa questão do acerto do irmão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor lembra desde quando vinham esses pagamentos? Se Marcelo foi responsável disso desde o início? Não, vem de muito tempo. Isso vem há muito tempo, desde que o Frei Chico prestava serviços para nós nos anos 90. Aí quando o Lula virou presidente, aí entrou o departamento de operações estruturadas. Isso em 2002. 2002. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Identifique-se só, por favor, primeiro. Sou Sérgio Alvarenga, advogado de Roberto Teixeira. Boa tarde, senhor Alexandre. Tem uma única questão. Esse contrato que o senhor se referiu com a construtora Carlos Rodrigues do Prado, o senhor chegou a ver? Não. O senhor só soube? Só soube. Satisfeito, obrigado. Tá. Mais alguma defesa? Pela defesa dele, doutor. Excelência, só um registro. Se apresente. O colaborador referiu no depoimento 3 reuniões, 9 de dezembro em Brasília. Depois ele referiu uma reunião de final de ano na Odebrecht, mas o senhor falou que essa reunião foi em Brasília. Eu lhe questiono. Não foi em Salvador. A dia 18? Exatamente. Na 18 não. A reunião de final de ano em Salvador. E depois uma terceira reunião aí sim, que eu não o senhor falou presente. Em passagem de bastão, que foi em 30 de dezembro. Isso aí. Então, sobre esse aspecto, objeto da ação penal, o senhor participou desses 3 eventos, as 3 reuniões? Não, eu não participei. Participou organizando ali, trocando os e-mails para essa reunião do dia 30? Sem dúvida nenhuma. Mas na minha presença foi só no dia 9, com a dona Marisa Letícia, no dia 18 com Emílio e com Carlos Armando, e no dia 30 eu não estava presente, eu estava de férias. Nessa reunião do dia 30 que o senhor não estava presente, estava de férias, o senhor trocou e-mails sobre uma possível pauta desse encontro? Sem dúvida nenhuma. No que tange aos 4 contratos da Petrobras que foram aqui citados pelo Dr. Zanin, quem era o responsável no Grupo Odebrecht pelo processo das licitações e acompanhamento desses contratos? Esse pessoal da engenharia industrial, que era sob comando do Márcio Faria. O senhor sabe se Márcio Faria também é colaborador da Justiça? Sim. Sobre o tema que foi questionado aqui, sobre o irmão do ex-presidente, o senhor pode declinar a juíza se isso já é objeto de investigação e o senhor já prestou depoimento sobre isso na circunscrição de São Paulo? Sim. Correto. Além desse benefício ao Frei Chico, no seu anexo 4 da sua colaboração premiada
envolvendo o tráfico de influência do ex-presidente Lula a outros benefícios narrados e que constam em outras investigações? Sim. Sem mais perguntas, excelência. Só isso, então.